Señor, de su Espíritu pueda ser derramado en nuestras vidas, Señor. Oh, ramando rebagasto, ribarabagata, rabagae. Tú puedes, Señor, hablar con tu pueblo, con tu iglesia, para destruir sofisma, para hablar, Señor, el corazón del angustiado, para instruir a aquel que está, Señor, el camino de tiniebla, a través de tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús. Para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Teu vaso, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes de estarmos aqui com os irmãos. Estamos felizes de estar aquí con los hermanos, Pastor Tamer, Pastor Tamer, e a todos os obreiros e a igreja aqui de Poçada. y a todos los obreros y la iglesia aquí en Posadas. Vamos fazer leitura na palavra de Deus. Vamos a leer la Biblia Sagrada. Hoje é um culto de ensinança. Hoy es un culto de enseñanza. É um culto mais dedicado à palavra. Es un culto más dedicado a la palabra. A palavra de Deus La palabra de Dios é o que nos edifica. es lo que nos edifica. Aquele que prioriza a palavra, Aquel que prioriza la palabra, ele nunca desvia dos caminhos do Senhor. él nunca se desviará del camino del Señor. Ele sempre vai buscar força para vencer. Él siempre buscará fuerza para É vencer. importante você amar a palavra, Es importante usted hablar la palabra, porque Jesus é a palavra. porque Jesús es la E palabra. aquele que conhece a palavra, Y aquel que conoce la palabra, ele vai ser liberto. él va a ser liberto. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Carta de apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, e versículo 1. capítulo 6, versículo 1. Irmão, pode ler. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amém. Amén. Pode tomar assento. Pueden sentarse. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, Mis amados hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos. ele fala muito sobre o domínio do pecado. Él habla mucho sobre el dominio del pecado. Ele fala muito claro sobre a força da lei do pecado na vida do homem. Él habla mucho sobre la fuerza de la ley del pecado en la vida de un hombre. No capítulo 1, Paulo fala sobre a perdição da raça humana. En el capítulo 1, Pablo habla sobre la perdición de la raza humana. E ele fala sobre o pecado dos gentios. Y él habla sobre el pecado de los gentiles. No capítulo 2, ele fala sobre o pecado do povo judeu. Versículo 2, él habla del pecado del pueblo judeo. E no capítulo 3, e versículo 10, ele fala muito claro Y en el capítulo 3, versículo 10, él habla claro que todos pecaram que todos pecaron e constituídos estavam na glória de Deus. y fueron destituidos de la gloria de Dios. Nenhum dos homens poderiam dizer que não era o pecador. Ninguno de los hombres podría decir que no era pecador. No capítulo 4, o apóstolo Paulo fala da justificação En el capítulo 4, el apóstol Pablo habla sobre la pela justificación lei, pela fé e não pelas obras. por la fe y no por las obras. E ele fala da justificação dos dois patriarcas, Abraão e o rei Davi. Y él habla de la justificación de dos patriarcas, Abraham y el rey David. E no capítulo 5, Paulo fala sobre como acessarmos ao perdão de Deus. Y en el capítulo 5 Pablo habla sobre cómo acceder al perdón de E Dios. ele fala
fala sobre o pecado entrando por Adão, o homem. Y él habla sobre el pecado entrando por Adán, hombre. Por Adão entrou a ira de Deus. Y por Adán entró la ira de Dios. Fomos condenados à morte. Y fuimos condenados a E muerte. ele fala do segundo Adão, Jesus Cristo, Y él habla del segundo Adán, Jesucristo, que por ele veio a redenção, que por él vino la o redención, perdão do pecado el perdón de pecado e também a vida eterna. y también la vida eterna. Agora no capítulo 6, Ahora en el capítulo 6, ele nos fala él nos habla sobre a liberdade que temos sobre la libertad de Dios quando estamos livres do pecado. cuando estamos limpios del pecado. Dois atributos de Deus, irmãos. Dos atributos de Dios, De hermanos, tantos atributos de Deus, de tantos atributos de Dios, como um Deus santo, como un Dios santo, como um Deus perfeito, como un Dios como um perfecto, Deus onipotente, como un Dios como um omnipotente, Deus como onisciente. un Dios omnisciente. Há dois atributos de Deus, Hay dos atributos de Dios, que é o Deus de amor, que es Dios de amor, de amor e o mesmo peso que lhe ama, y el mismo peso que ama, também Deus de justiça. Deus de justiça. que es un Dios de justicia. Então nós temos que entender que como Deus nos ama, Entonces tenemos que entender cómo Dios nos ama. também Ele é um Deus de justiça. También es un Dios de É os justicia. dois atributos de Deus Son los dos atributos de Dios mais forte. más fuertes. E esses dois atributos de Deus Y estos dos atributos de Dios foi manifesto na cruz do Calvário, se manifiestan en la cruz que de por Calvario, amor Jesus morreu, que por amor Jesús murió e por justiça, aleluia, Cristo morreu. y por justicia Cristo Ali murió. cumpriu-se o amor de Deus. Ali cumpriu-se o amor de Deus Así se cumplió la muerte de Dios e também a justiça de Deus. y también la justicia de Dios. Agora o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, Ahora el apóstol Pablo en el capítulo 6, como escaparemos nós ¿cómo escaparemos se nosotros negligenciarmos de uma tão grande salvação? si negligenciáramos esta grande salvación? Que diremos, pois, nós? ¿Qué diremos pues nosotros? Permanecemos no pecado para que a graça de Deus abunde em nós? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde en nosotros? Certamente alguém perguntou para ele: Cierta vez alguien preguntó a Paulo, Pablo, então agora com a graça, Pablo, entonces ahora con la nós gracia, podemos pecar à vontade, nosotros podemos pecar a voluntad, podemos viver uma vida liberal, podemos vivir una vida en libertad, depois só nos arrependemos después nos e arrepentimos nossos pecados estão perdoados. y nuestros pecados son Paulo perdonados. disse: não. Pablo dijo no, Olha o que ele disse: mira lo que él dijo, de modo nenhum. de manera ninguna. Nós que estamos mortos para o pecado, Nosotros que estamos muertos al pecado, como viveremos ainda nele? ¿cómo pues viviremos aún en él? Há uma mentalidade humana Hay una mentalidad e humana alguns líderes que algunos evangélicos líderes e evangélicos, algumas pessoas que algunas personas que dizem assim: olha, que dicen así, mire, eu posso pecar yo puedo pecar e Deus me perdoa, y Dios me perdona, eu posso ver pecando. yo puedo vivir E há pecando. muitos que dizem assim: olha, Tiene algunos que dicen así, mira, eles pecam de todas as maneiras. ellos pecan de toda manera E quando chegam de noite, y cuando llega la noche, eles dobram o jeito: Senhor, ellos se arrodillan y me dicen, perdoa de todos os meus pecados. Señor, perdóname por todo mi Eles pecado. vão pecando Ellos van pecando gradativamente repetitivamente e depois botam tudo num pacote. y después colocan todo E Jesus está aí, ó, perdoa-me. y dice así, Jesús, toma ahí está, perdóname. No, Não é isso que a Bíblia fala. no es esto que la A Bíblia Biblia, Sagrada nos diz la Biblia Sagrada nos que dice, nós não podemos andar pecando. que nosotros no podemos vivir pecando. Aquele que vive uma vida com Deus, Aquel que vive una vida con Dios, ele não pode andar pecando. él no puede estar pecando, Ele não pode andar uma vida: él no puede llevar una vida. ah, eu peco pensando, eu peco andando, eu peco falando, eu peco todo momento. Ah, yo peco andando, peco pensando, peco en todo momento. No, Não é isso que Paulo está falando. no es esto que Pablo está hablando. Paulo está falando Pablo está hablando que o pecado na vida do homem del pecado en la vida del que hombre, aceitou Jesus como Salvador que aceptó a Jesús como é Salvador. acidentalmente
y por accidente. É um acidente, Es un accidente, é uma causalidade es una casualidad que a pessoa peca. que la persona peca. Aleluia, não é uma vida de pecado. No es una vida de pecado, Não é viver pecando no es vivir pecando automaticamente. automáticamente. No, Eu não posso andar, eu pequei pensando, eu pequei falando, eu peco todo momento, não. yo no puedo andar viviendo diciendo que yo peco pensando, O peco. apóstolo Paulo disse: se já estás morto para o pecado, El apóstol Pablo dijo, si ya está muerto ese pecado, como viveremos ainda nele? ¿cómo viviréis aún en él? Se está morto, Si habéis o muerto, pecado não tem mais poder. ya el pecado ya no tiene más Se poder. estás morto, Si habéis o muerto, pecado não tem mais domínio. el pecado no tiene más poder. Aleluia! O apóstolo Paulo está dizendo: El apóstol Pablo está diciendo, se a Bíblia diz si la Biblia dice que o mentir é pecado, que el mentir es pecado, como que eu vou viver mentindo? ¿cómo voy a vivir mintiendo? Que a Bíblia diz: Si la Biblia dice, se eu falar mal do meu irmão, eu estou pecando. si yo hablar mal de mi hermano, estoy pecando. Como que eu vou viver falando? ¿Cómo voy a vivir hablando? Se a Bíblia diz: Si la Biblia dice, se eu julgar o meu irmão, si yo juzgar a mi hermano, eu estou, aleluia, como que eu posso viver julgando? si es pecado, ¿cómo viviré juzgando? Ah, pastor, mas isto Ah, pastor, pero esto é difícil. es difícil. Nós precisamos morrer para o pecado. Nosotros necesitamos morir al pecado. Nós precisamos morrer para o pecado. Necesitamos morir al pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, Aquello que la Biblia dice que es pecado, nós não podemos viver nele. no podemos vivir en él. Aleluia! Como que eu vou viver naquilo que a Bíblia diz que eu não posso viver? ¿Cómo viviré en aquello que la Biblia dice que no puedo vivir? Aleluia! A Bíblia Sagrada nos diz: La Biblia Sagrada nos dice, não entristeçais o Espírito Santo, no entristezcáis al Espíritu qual Santo, fosse selado para o dia da redenção. que fue sellado para el día de la Efésios redención. capítulo 3, versículo 8 diz isto. Efesios 3:8 dice esto. Olha, irmãos, por como que eu posso viver não pecando? Mis hermanos, ¿cómo puedo vivir no Como pecado? que eu posso viver não na prática do pecado? ¿Cómo puedo vivir sin la práctica del pecado? O Espírito Santo, El Espíritu Santo, Ele que nos ajuda, Él nos ayuda, Ele que nos convence, Él nos convence, Ele que nos ensina, Él nos enseña, Ele conhece todas as coisas. Él conoce todas las Eu cosas tenho que andar com Ele, y yo tengo que estar con eu Él, tenho que viver com Ele. yo tengo que vivir con Él. Aonde eu ando, o Espírito tem que estar comigo. A donde ando el Espíritu tiene que andar conmigo. Aonde eu vou, o Espírito Santo tem que estar comigo. A donde voy el Espíritu Santo tiene que estar conmigo. Nas minhas decisões, En mis decisiones o Espírito Santo tem que estar presente. el Espíritu Santo tiene que estar presente. Se eu entristecer o Espírito Santo, Si yo entristeciera el Espíritu Ele Santo, não vai me mostrar o pecado que me cerca. Él no me va a mostrar el pecado que me Se sigue. eu entristecer o Espírito Santo, Si yo entristeciera el Espíritu Santo, Ele não vai me dizer que o pecado está pertinho de mim. Él no me va a decir que el pecado está dentro de mí. Quem tem comunhão com o Espírito Santo Quien tiene comunión con el Espíritu Santo não vive pecando. no vive pecando. Por quê? ¿Por qué? Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu nos Santo alerta. los alerta. O Espírito Santo El Espíritu Santo nos diz: nos dice, o pecado está perto. el pecado está cerca. Vigia, Vela, foge, corre, sai. sal. Aleluia. Quando nós colocamos Cuando colocamos um alarme em nosso carro, um alarme. una alarma en nuestro auto, Por que nós colocamos? ¿por qué colocamos? Por que colocamos um alarme na nossa casa? ¿Por qué colocamos una alarma en nuestra casa? Por quê? ¿Por qué? O alarme no carro, na casa, El alarma en la casa y en el auto, ele impede do ladrão entrar ou roubar? él impide del ladrón entrar o robar. Não, No, não impede. no impide. Mas quando o ladrão se aproxima Pero cuando el ladrón se aproxima e toca, y toca, o alarme avisa. el alarma avisa. Aleluia. Aleluya. Você está entendendo? Usted está entendiendo. E o ladrão foge. El ladrón huye. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Así es el Espíritu Santo en nuestra Quem tem vida. comunhão com o Espírito Santo Quien
muchas personas que no tienen comunión con el É Espíritu por isso Santo. que o ladrão entra e sai quando quer. Es por eso que el ladrón entra y sale cuando quiere. Não tem mais comunhão com o Espírito No Santo. tiene más comunión con el Espíritu Santo. A pessoa mente, Hay personas que mienten. a pessoa fala mal. Hay personas que hablan mal. Aí está tudo bem. Va a estar todo bien. Por quê? ¿Por qué? Porque não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Porque no tiene más comunión con el Espíritu Eu Santo. quero dizer uma coisa para você. Yo te quiero decir algo a ti. Tentação não é pecado. Tentación no es pecado. Somos tentados muitas vezes. Somos tentados muchas veces. Somos tentados o dia todo. Somos tentados todo el día. Mas se o dia todo que você for tentado, Pero el día todo que usted fue você disser tentado, não, si usted dijere no, você não vai pecar. usted no irá a Você pecar. vai chegar no fim do dia Usted llegará al final com de a la tua vida vitória. con tu victoria. Se o pecado te tentar todos os dias, Si el pecado te tentare todos los días, você vai dizer não. usted dirá no. Você venceu. Usted venció. Aleluia. Aquele que tinha uma vida no pecado do roubo, Aquel que tenía una vida en el pecado del robo. aquele que quando não conhecia Jesus roubava, Aquel que cuando no conocía a Jesús robaba. o diabo vai tentar ele no roubo. El diablo lo tentará en robar. O diabo vai preparar uma ocasião para ele roubar. El diablo preparará una ocasión para él robar. Aleluia. Mas se ele tiver com o Espírito Santo, Pero si él estuviera con el o Espíritu Espírito Santo, Santo vai dizer, filho, el Espíritu Santo le o dirá: diabo sabe que a "Hijo, tua fraqueza é o roubo. el diablo sabe que tu flaqueza es el robo. Resista a ele. Resista a él. Resista a ele. Resista a Que él. ele vai fugir. Y él huirá. Se, aleluia, aquele que é tentado na droga, Si aquel que es tentado en la droga, daqui um pouco o diabo vai tentar ele. de acá a poco el diablo lo tentará. Vai colocar uma situação que ele venha, aleluia, se aproximar da droga. Lo colocará en una situación que él se aproxime de la droga. Mas se ele tiver comunhão com o Espírito Pero Santo, si él tuviera comunión con el Espíritu Santo, aleluia, ele vai dizer não. él dirá no. E o diabo vai tentar quando você está fraco. Y el diablo intentará contra ti cuando estés débil. O diabo vai tentar você quando você está fraco. El diablo te tentará cuando estés débil. Se a pessoa é viciada na internet, Si la persona era viciada en la em internet, filmes pornográficos, en películas em pornográficas, outro tipo de filme que mata o espírito na vida da pessoa. en otro tipo de películas que mata el espíritu de la persona, Daqui a pouco ele está lá na internet. de acá a poco le está la internet. Ah, eu quero ver se eu acho uma mensagem. Yo quiero mirar si hay un mensaje. Daqui a pouco vem, aleluia, algo atrativo. De aquí a poco viene algo atractivo. Vem lá de uma coisa que vai levar a tentar. Viene algo que nos va a llevar a tentar. Vem uma frase, Viene una frase. aleluia. Se ele tiver com o Espírito Santo, Si él estuviera con el Espíritu o Santo, Espírito Santo assim, fecha isso aí. el Espíritu Santo le dirá: cierra y vaya a orar. Aleluia. Agora, se ele não tiver forte, Ahora, si él no se estuviera, não tiver no Espírito, si él no tuviera el ele vai Espíritu, dizer, não, eu também vou só dar uma olhadinha. yo voy a mirar un poquitito E ele nomás. vai entrando. Y va entrando. E conforme ele vai entrando, Y conforme él va o entrando, diabo vai fechando a porta atrás dele. el diablo va cerrando la puerta. Quando ele quer sair, Y cuando él quiere a salir, porta está fechada. la puerta está E o cerrada. diabo disse, agora não tem mais volta. Y el diablo que sacó. Por isso que nós temos que estar vigiando. Por eso tenemos que estar velando. Aleluia. Aquilo que você tem é fraco. Vele en aquello que usted es débil. Vigia. Vele. Porque o diabo não vai atacar naquilo que você é forte. Porque el diablo no te atacará donde tú eres fuerte. Ele vai atacar naquilo que você é fraco. Él te atacará en aquello que tú eres débil. O diabo vai tentar você. El diablo te va a tentar. Agora, ele pode tentar. Ahora él puede Mas intentar. se você Pero si usted resistir, resistir, não ceder, no ceder, você venceu. tú venciste. Você venceu. Tú venciste. A Bíblia diz: La Biblia dice: resistir o diabo. resistir al O diablo. que é resistir? Lo que es É resistir ser tentado, es ser é tentado, ser forçado, es ser forzado, é ser empurrado para o pecado. es ser empujado al pecado. Você dizer não, Y tú decías: não no, vou pecar, no voy a pecar, porque Cristo me amou, porque Cristo me Cristo amó, me santificou, Cristo se Cristo me sacrificó, lavou. me amó. Eu não vou pecar, Yo no voy a eu não pecar, vou pecar, no voy a eu pecar, não vou pecar. no voy a pecar, Eu vou resistir. voy a A resistir. Bíblia diz: resistir o diabo e ele
Pastor, mas se eu não ceder, eu vou perder. Pero pastor, si no cediere voy a perder. Você pode até perder. Tú puedes estar No perdiendo mundo carnal, en el mundo carnal, você vai ganhar no mundo espiritual. pero no ganarás en el mundo Os espiritual. anjos vão servir você. Los ángeles te servirán. Abraão foi tentado. Abraham fue tentado. Abraão venceu a batalha. Abraham venció la batalla. Quando ele voltava, Y cuando volvía, a Bíblia diz que o rei la Biblia dice que el rey de Sodoma de Sodoma disse a Abraão: dice a Abraham: tu tem promessa de tú Deus. tienes promesa de Dios. Tu tem promessa de Deus. Né? Tú tienes promesa de Dios. Então chegou o momento. Llegó el momento. Eu te dou toda essa riqueza. Yo te doy toda esta riqueza. Pega tudo isso. Toma todo esto. Que tu já vai começar a ser abençoado. Que tú ya comenzarás a ser bendecido. Abraão disse: não. Abraham dijo: no. Não é essa a promessa de Deus. No es esta la É promesa. muito pouco que tu me oferece. Es muy poco lo que tú me O ofreces. que tu está me oferecendo é uma migalha diante da promessa do meu Lo Deus. que tú me ofreces es una migaja delante de la Eu promesa. não quero ficar com nada que é teu. Yo no quiero quedar con nada que es tuyo. Eu sei que o meu Deus Yo sé que mi Dios tem muito mais do que tiene mucho más de que esta está migaja. me oferecendo uma cidade. Tú me ofreces una Está me ciudad. oferecendo a riqueza de 5 cidades. Tú me ofreces de una riqueza de esta ciudad. Mas o meu Deus me disse Pero mi Dios me dijo que a minha riqueza que mi riqueza é maior do que as estrelas do es céu, mayor que las estrellas del cielo. que a areia do mar. Es mayor que la arena del mar. Então o que tu me oferece é muito pouco. Entonces lo que tú me ofreces es Aleluia. mucho. Pode, a Bíblia diz que o rei de Sodoma saiu. Y la Biblia dice que el rey de Sodoma salió. Os anjos do Senhor vieram e serviram Abraão. Y los ángeles de Dios vinieron y servían a Abraham. Quando você resiste às tentações, Cuando tú resistes la tentación, os anjos do Senhor vêm e te servem. los ángeles de Dios vienen y te sirven. Desce, Te te sirven, fortalece, te fortalece, te ajuda. te ayuda. Aleluia, dá um avanço na tua vida espiritual. Hay un avance en tu vida espiritual. Não ceda ao pecado. No cedas al Não pecado. ceda ao pecado. No cedas al pecado. Ah, mas pastor, mas é coisa muito atraente. Ah, pero pastor, es muy atrayente. Tudo que vem do diabo é mentira. Todo lo que viene del diablo es mentira. Tudo que vem do diabo é mentira. Todo lo que viene del diablo es Não te mentira. engana. No te engañes. Tudo que vem do diabo e vem do mundo é mentira. Todo lo que viene del É diablo uma falsidade. es una É uma falsedad. aparência. Es una apariencia. Quando você tomar, Cuando tú tomas, você vai ver que é veneno. tú verás que Você vai ver que vai causar tristeza em você. tú verás que te entristecerá. Você vai ver que vai trazer angústia. Tú sentirás angustia. Você vai morrer espiritualmente. Tú morirás espiritualmente. Porque tudo que vem do diabo Porque todo lo que viene del diablo es mentira. é ilusão. Es ilusión. Não tem vida. No tiene vida. Mas Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo: Pero Jesús está diciendo não otra vez, vive na prática do pecado. no vivas en la práctica del Não pecado. vive na prática do pecado. No vivas en la práctica del Resiste o pecado. pecado. Resiste el Que pecado. o Senhor vai servir você. Y el Señor te servirá. Coloca de pé em nome de Jesus. Aleluya. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, Jesus tem coisas grandes para nós. Jesús tiene cosas grandes para nosotros. Jesus diz que nós somos povo dele. Jesús dijo: somos pueblo de Él. Jesus diz que aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Jesús dijo: ven a mí. Jesus disse: olha, Jesús dijo: mira, vocês são povo meu. tú eres pueblo mío. Eu vou testificar diante do Pai por vocês. Yo voy a testificar delante del Padre. Não ceda ao pecado. No sigas al pecado. O pecado é atraente. El pecado es O atrayente. pecado é atraente. El pecado es Mas atrayente. é uma farsa. Pero es una É farsa. um engano. Es un É engaño. uma mentira. Es una mentira. Muitas vezes o homem deixa a sua esposa, uma mulher fiel, Muchas veces el hombre deja a su esposa, mujer fiel, para se enganar com uma mulher da rua. para se engañar con una mujer de la calle. Aquilo passa e vem angústia. Aquello pasa y da A angustia. mesma coisa com a mulher. La misma cosa con la mujer. Uma jovem atraente por um jovem ímpio. Una joven atrayente para un joven Porque impio. o diabo não vai oferecer alguma coisa que não te atrai. Porque el diablo no te ofrecerá algo que no te O atrae. diabo não vai oferecer alguma coisa que não vai chamar a atenção de você. El diablo no te dará con algo que no te Tudo que ele genere. oferece para você Todo lo que ofrece para ti é algo que
olhos. Es algo que llenará tus ojos. Saiba disto. Pero pasando de esto, Mas nada pero más nada tem valor. no tiene valor. O que Deus tem para nós Lo que Dios tiene para nosotros es mayor, é melhor. es mejor. Eu quero convidar você. No quiero invitarte a ti. Passe aqui na frente. Pasa aquí al frente. Vamos orar. Vamos a orar. Quem sabe você Quien sabe tem tú lutado com a tentação. estás al punto de la Quem sabe tentación. você tem lutado com o pecado. Estás siendo tentado con el pecado. Mas essa noite, Pero en esta noche, o Espírito Santo, através da palavra, el Espíritu Santo a través de la está palabra dizendo para você está diciendo para ti que o Senhor quer cear contigo. que el Señor quiere cenar Ele está contigo. batendo na porta do teu coração. Él está golpeando la puerta de tu O corazón. pecado destrói o ser humano. El pecado destruye al ser humano. Mas Jesus dá vida. Pero Jesús da vida. Passe aqui à frente. Pasa aquí al frente. Entregar tua vida para Jesus. Venga a entregar tu vida a Jesús. Reconciliar com Cristo. Venga a vivir con Cristo. Não troque como Adão trocou o jardim. Não troque como Adão e Eva trocaram o jardim. No cambie como Adán y Eva cambiaron el jardín. Não troque aquilo que Deus tem para a tua vida. No cambies aquello que Dios tiene para tu vida. Não troque pela paz de Deus. No cambie de por lo que Dios Por tiene. aquilo que o mundo oferece a você. Por aquello que el mundo te ofrece. Não troque a paz de Deus No cambie la paz de Dios pela guerra que o mundo oferece. por la guerra que el mundo ofrece. Mas diz para Jesus nesta noite: Pero diga para Jesús en esta noche: Jesus, eu quero a tua paz. quiero tu paz. Porque a tua paz Porque tu paz é no meio da guerra. es en el medio de la Eu vou guerra. conhecer a tua paz. Yo conoceré tu paz. Jesus, eu quero o teu amor. Yo quiero tu amor, Que o Jesús. teu amor nos constrange. Porque yo quiero amor, Jesús. Jesus, eu quero vida eterna. Jesús, yo quiero la vida eterna. Porque só tu tens vida eterna. Porque solo tú tienes vida eterna. Esta noite, Jesus vai mudar a tua vida. En esta noche Jesús cambiará tu vida. Não terá mais poder sobre si. El diablo no tendrá más poder O sobre pecado ti. não terá mais poder sobre